quando pela primeira vez eu me encontrei desempregado, pela primeira vez na vida. Eu sempre trabalhei desde os 15 anos de idade. Eu me via sem oportunidade, sem saber o que fazer. Apesar de já conhecer o mercado da estética através, até inclusive do meu irmão. Aí foi quando eu perguntei para ele se tinha alguma oportunidade, algum equipamento ou alguma forma que eu poderia entrar para o ramo. Eu era dona de casa, mãe de 4 filhos, 3 biológicos e uma adotiva. E eu vivia para eles e por eles. E aí eu sempre imaginava assim, eu vou ajudá-los a estudar, chegar num período que eu não preciso mais pegar na mão e vou cuidar de mim, eu vou voltar a estudar. E ninguém acreditava nisso. E foi o que eu fiz. Eu conheci a estética na faculdade, numa matéria de dermatofuncional, mas eu tinha uma imagem da estética como algo fútil. Então eu não me via fazendo, eu queria tratar, cuidar das pessoas, mas em um estado grave. A minha história começa com 16 anos. Eu era gordinha, então eu sofria bastante bullying na escola, às vezes até assim de familiares. Eu tinha uma priminha que era pequenininha e falava, nossa, como você tá gordinha e tal. E aí a minha avó decidiu me pagar um tratamento estético, que na época não era muito comentado, não era muito até acreditado, né? Então ela acreditou que aquilo podia me inspirar a me cuidar e talvez eu gerasse mais confiança em mim. Eu sempre amei a beleza. A beleza pra mim, desde muito criança, quando eu penso em beleza, eu tenho uma memória da minha mãe sentada na beira da cama, passando hidratante, minha mãe oferecendo os produtos de beleza. Então, assim, eu cresci vendo isso. E eu perdi minha mãe muito cedo, né? E aquela memória ficou. As poucas memórias que eu tenho da minha mãe, né, chega a me emocionar, é exatamente sobre beleza. Então eu fiz um tratamento numa clínica de estética da minha cidade e eu perdi 20 quilos. Então eu fiquei bem magrinha, minha autoestima foi lá em cima, tanto que eu era assim uma adolescente muito introvertida, eu não acreditava em mim. E eu passei um processo de depressão, eu cheguei a engordar, pesei 126 quilos. E muita coisa ruim aconteceu na minha vida nesse momento. E o meu filho tinha 3 meses, vieram umas complicações cardíacas. E aí foi então que eu comecei a me questionar sobre aquilo que eu mais gostava de fazer, que era ver as pessoas estarem bem. E a estética, ela tem muito disso, né? Então quem trabalha com beleza quer sempre resgatar o melhor das pessoas. Eu sempre digo para as minhas pacientes para elas serem a melhor versão delas. E depois que eu passei por tudo isso, que eu percebi que eu era capaz, que me fizeram acreditar em mim mesma, eu percebi que eu podia conquistar o mundo, eu podia fazer tudo que eu quisesse. Então eu vi nessa profissão um amor que eu queria fazer também por outras pessoas. Eu queria transformar a vida de outras pessoas, assim como transformaram a minha. Eu achava que a faculdade, só na teoria, me deixava muito curiosa, eu deixava muito a desejar. E eu já fui buscar mais informação, mais conteúdo, já fui buscar tudo que podia agregar ali. E dali pra frente, aí no semestre seguinte, que foi no segundo semestre, eu já comecei a trabalhar numa clínica. Eu fiz ainda uma faculdade de farmácia. Depois dessa faculdade eu fiz 2 pós-graduações, porque a estética inova muito, né? Tava procurando emprego e não tava encontrando na minha área de fisioterapia. Até que eu encontrei com a Silvia, que ela é uma grande amiga, era da minha mãe, que minha mãe faleceu. E ela tava trabalhando numa clínica bem próximo da minha casa. Ela falou, tô precisando de uma ajuda. Os clientes dessa clínica, era uma clínica nova, tinha 3 meses só. Estavam crescendo e ela não tava comportando atender todos. É a partir daí que eu tive essa curiosidade e comecei a entender mais sobre esse meio da estética. Conversando com meu irmão, ele falou que o mercado era muito próspero, mas eu não sabia o quanto próspero ele era. E quando chegou a época de final de ano, outubro, novembro e dezembro, nossas locações saíram, por exemplo, de 30 locações que a gente fazia mês, passou para 60, 90 locações. Eu comecei pequenininha, no quintal da minha casa, assim, era uma edícula bem pequenininha mesmo, de tipo 4 metros por 4, mal cabiam os aparelhos lá, na época nem tinha muitos. E fui crescendo, em um ano eu mudei para um outro espaço. Hoje eu tenho uma clínica já com 1, 2, 3, 4, 5 funcionárias, todas com o mesmo amor, com a mesma paixão que eu tenho pela estética e que também amam transformar a vida das pessoas assim como eu. Comecei sozinho e hoje, depois de 5 anos, nós somos um total de 7 pessoas.
atendendo todo o estado de São Paulo, sul de Minas. Já atendemos inclusive o Mato Grosso. Quando a gente começou, eu tinha apenas um equipamento. E depois de muito trabalho, eu praticamente reinvesti mais que 90% do capital, né, em compra de equipamentos e materiais. E hoje nós estamos com 15 equipamentos. Eu tinha muito medo de comprar aparelho, de ir lá encarar um financiamento e achar que eu não ia dar conta. A partir do momento que eu fiz isso, pela primeira vez eu vi que a coisa dava para ir, para conciliar, para pagar. Fácil? Não é. Mas também não é impossível. Eu acho que você consegue. Basta você querer acreditar e ter um propósito dia a dia quando você levanta e acreditar que aquele dia vai ser vencido. No começo, para eu poder trazer cliente, né? Como era uma empresa ainda que era desconhecida, para poder trazer cliente, eu tinha que fazer demonstração. Então, eu levava uma aplicadora, ia até a clínica e apresentava gratuitamente o equipamento para que elas pudessem conhecer o resultado. Isso foi o que fez 100% do nosso retorno, pelo menos no primeiro ano. Eu acho que o imediato, ele traz aquele impacto de poder querer sempre mais e mais. Então isso faz com que você cresça e aumente a confiança no seu cliente. O principal de tudo foi o cuidado com os pacientes. Eu observava que essa clínica que nós trabalhávamos era uma clínica bem voltada ao público de emagrecimento. E aí, com o emagrecimento das pessoas, conforme ia passando os meses com esse método, eu via a qualidade de vida da pessoa mudando, a autoestima, toda essa parte emocional e psicológica, que como afetava isso na vida de uma pessoa. E eu fui vendo que isso talvez talvez ajudar muito mais uma pessoa com esses benefícios do que até mesmo num hospital ou numa UTI. A estética, ela veio pra minha vida pra me resgatar, porque eu amo me ver no espelho, eu sou uma mulher muito empoderada, quem me conhece sabe disso, eu acho que é perceptível isso. E pra mim, beleza é você transbordar aquilo que você tá dentro de você. Então, como eu sempre amei ser uma pessoa alegre, no momento da minha depressão eu não conseguia me reconhecer. E foi quando eu entendi que eu não estava vivendo amor próprio. Então, pra mim, beleza tem a ver com amor próprio. Amor significa zelo, dedicação e cuidado. Então, pra mim, beleza tem a ver com esses 3 itens de amor próprio. Então, eu vejo nessa profissão realmente um amor onde a gente faz com que as pessoas acreditem em si mesmas, acreditem que elas conseguem atingir o objetivo delas desde que elas tenham o apoio de alguém. Em muitos lugares, eles pensam muito, às vezes, na parte financeira e não vê a pessoa. E a gente tem uma ligação muito forte com as pessoas. A gente gosta de dar um bem-estar para elas bem profundo. Não só no tratamento estético, mas com uma palavra amiga, um carinho, um cuidado. Tenho desde mulheres que largaram o marido porque perceberam que elas não eram valorizadas, até pessoas que conseguiram gerar um filho, coisa que elas não conseguiam acima do peso ou com uma gordura visceral muito alta, e que conseguiram depois de um tratamento estético. Mesmo porque até o emocional da pessoa muda, né? Tem uma cliente que ela chegou muito lá, assim, cabisbaixo, achava que não tinha resultado pra nada, tinha vindo de outros lugares e nada dava resultado. E aí a gente foi trabalhando isso fisicamente, claro, com as terapias, e foi trabalhando também, de certa forma, no papo, conversando, e aí a gente foi trocando informações, mostrando pra ela que dependia dela também ser positiva pro resultado. E aí, sabe, um belo de um dia ela chegou e ela agradeceu tanto, e ela estava tão feliz, que aquilo foi tão satisfatório, saber que você pode, com uma coisa tão pequenininha, fazer uma diferença na vida da pessoa, né? Uma vai contando pra outra, vai divulgando, e eu vim aqui porque a minha prima fez, porque a minha colega fez, e eu vi resultado nela. Às vezes não é nem a pessoa que vê, é o primo, o cunhado, é outra pessoa que vê e vem porque ela realmente viu o resultado na outra pessoa. Eu tenho uma paciente que eu acho a história dela de vida incrível, que é uma médica, que ao longo do período da vida dela, ela sofreu um acidente, perdeu a filha e ela simplesmente se abandonou. E acabou que abandonou também aqueles traços do amor próprio e também do amor pela família, e começou só a se dedicar pro trabalho, que é o que a maioria das pessoas acabam que fazem.
E aí, quando ela chegou na clínica, ela chegou exatamente sem acreditar que era possível unir, né, um trabalho de mente, que é o trabalho de coach que a gente faz na clínica. E ela falava assim, eu sempre fui em estética e pra mim é sempre a mesma coisa. E eu tentei mostrar pra ela, e a gente conseguiu provar isso pra ela. Então, ela transformou a vida dela e não tem uma semana da vida dela, depois que a gente se conheceu, que eu não recebo uma mensagem pra ela de agradecimento. Então, pra mim, essa cliente, ela demonstra gratidão pelo trabalho que a gente faz na nossa clínica de resgatar e de renascer pessoas. Teve uma paciente que chegou na clínica bem triste, em depressão, ela não conseguia sair de casa, ela não conseguia socializar mais com as pessoas. Ela chegava na clínica, a gente começava a perguntar, oi, tudo bem? Ela já começava a chorar. E ela conseguiu emagrecer 35 quilos de uma meta que ela tinha programado 30. Então, 5 quilos a mais do que ela tinha almejado. E ela é outra pessoa hoje. Ela consegue sair, ir pra praia, colocar um biquíni, coisa que ela não conseguia antes. É o que eu sempre falo pra elas. 50% é minha parte, 150% é de vocês. Não tô de mão dadas com vocês no dia a dia. Ou seja, se a gente trabalhar em conjunto, a gente vai ter um resultado 1000%. Então, essa energia que a gente consegue aumentar no paciente faz com que a confiança dele aumente e faz com que ele perceba que ele realmente também é capaz de fazer tudo que ele quer, tudo que ele consegue sonhar, ele consegue realizar também. Tem muitas mulheres que acabam achando também que o fato delas investirem na estética, elas estão despriorizando a família. E na verdade não, porque também isso é um conceito errôneo, né? Essa mulher, ela sempre cuidou da casa, ela sempre cuidou do marido, ela sempre cuidou dos filhos, ela sempre cuidou do trabalho. E aí quando ela se pega pensando que agora ela vai ter que investir nela, ela sente que é egoísmo. Então a gente é um desafio, mas a gente tem conseguido, porque hoje o meu público na clínica, ele não é só classe A, muito pelo contrário, é mais a classe C. Então é um desafio que eu encontro e eu amo desafios. Então assim, quando o meu paciente ele volta e fala assim, não, doutora, eu entendi que se eu faço pros outros, eu também posso fazer por mim e eu vou investir em mim. Então pra mim, eu falei, ufa, é um desafio que tá valendo a pena. Eu acho que o melhor investimento é aquele que você investe em você, seja em conhecimento, seja em tratamento estético mesmo para aumentar sua confiança, sua autoestima. Quando eu descobri a Dox, eu fiquei maravilhada pelos resultados e quando eu levei a proposta, mandei nos grupos, né, das minhas pacientes, das minhas antigas pacientes, eu falei, gente, eu encontrei um equipamento incrível que ele vai solucionar metade dos problemas de vocês da área estética. E elas amaram. E eu falei assim, não, eu tenho que levar pro meu instituto. Sempre que a cliente ficava lá quase 3 horas comigo por semana, pra eu conseguir um resultado mais ou menos. Depois que o híbrido chegou, eu praticamente não uso. Eu falo que eu tenho que ter 2 ou 3 híbridos, porque o tempo de agenda diminuiu consideravelmente. Eu gosto do híbridos, assim, acho que se fosse pra escolher pela junção de ser um aparelho que tem 3 tecnologias juntas e o resultado, diminuição de tempo, eu acho que ele é muito legal. Eu acho que a terapia híbrida acaba realmente tendo um resultado mais eficaz por ser sinérgico, né? Um acaba efetivando mais o resultado da outra. Então eu, sem dúvida, recomendo. É uma realidade, né? Que hoje a Dox tem os melhores equipamentos. Isso facilita muito pra gente trabalhar. Eles também disponibilizam artigo científico, treinamento, curso, e isso tudo é muito importante pra gente. Às vezes você adquire um equipamento e não tem um treinamento, ou não tem uma estrutura, ou não tem conhecimento da tecnologia, né? Dos parâmetros dele, e aí você acaba não tendo um resultado satisfatório e acha que a culpa é do aparelho ou é sua, que não sabe. Na verdade não, eu acho que tem que conciliar tudo. Isso tudo precisa ser um conjunto para ter um resultado tanto satisfatório para mim como para o meu cliente, porque a satisfação do meu cliente é a minha. Eu alugava já o aparelho e desde o primeiro dia que eu trabalhei com ele, eu me apaixonei por ele. Virou assim uma meta de vida. Eu não quero uma casa, eu quero um Asgard. Ter ele na minha clínica todos os dias e poder dizer pro cliente, olha, você pode escolher o dia que você quer fazer criolipólise, porque eu tenho ele aqui todo dia. É assim, de bater no peito e ter orgulho, realmente. Uma questão que ajudou bastante a nossa empresa é que a gente vê que outras empresas que trabalham com o mesmo ramo que a gente de locação têm dificuldade com a questão de assistência técnica. Pra gente que é locador, a gente precisa de tudo com urgência, o máximo de urgência. O ideal é que a gente deixe o equipamento,
e retire o mais rápido possível. E isso a maioria das assistências hoje, de tudo que eu já pesquisei, de todas as empresas que eu já pesquisei, nenhuma delas dá o suporte que a gente tem hoje. É uma coisa que a gente tem que enaltecer muito da Doxy. Porque por diversas vezes, na época de mais movimentos, a gente teve algum problema que de repente alguma cliente deixou um material cair, a gente teve alguma quebra de algum material por algum motivo adverso e a assistência técnica resolveu o meu problema para que eu pudesse levar a máquina no outro dia para locação. Eu sou muito grato ao meu irmão pela oportunidade de começar, mas também sou muito grato à Doxy. Eu acho que você tem que gostar do que você faz, você tem que pôr amor no que você faz, porque não adianta você querer competir na concorrência e não ter amor por aquilo que você faz. O tempo todo a gente tem essa concorrência e muitas das vezes desleal, né? Que as pessoas compram, não entendem do mercado, entram no mercado e colocam, a primeira coisa que eles vão fazer é tentar bater preço. Então, isso é uma coisa que dificulta, mas porém não desanima, porque a gente tem muitas oportunidades para levar para os clientes. A melhor dica que eu posso falar é: foque no seu processo de prosperidade e em resgatar aquilo que você acredita como missão da sua empresa. Se você tiver uma missão na sua empresa, você vai atrair o maior número de vidas. Então você vai atrair o maior número de prosperidade, estou falando número de dinheiro também. Agora, se você continuar focando se a tua amiga tá fazendo melhor, que ela tem um equipamento melhor, infelizmente você vai atrair pra você o quê? Escassez. E aí você vai focar na escassez e você vai ver os pacientes sumirem da sua clínica. Acho que dinheiro na verdade é consequência, né? Quando você descobre a causa da sua missão, tudo é diferente. A história mais legal que eu vivenciei foi uma cliente que eu pude dar uma oportunidade para ela. Ela fez a locação com a gente e teve dificuldade para pagar porque ela teve muitos problemas pessoais. Eu falei com ela, vamos fazer uma nova locação para você tentar recuperar esses problemas pessoais e você me pagar essa locação. Ela não só conseguiu pagar a locação, mas como pagou a anterior e ainda teve lucro. Então, ou seja, quando a pessoa quer, ela consegue fazer o que ela quiser. A melhor dica que eu dou é autorresponsabilidade. Primeiro olha pra dentro de você e o que você tá deixando de fazer. E todas as vezes que eu pensei em desistir, eu falei, eu tô deixando de fazer algo. Eu tô parando de observar algo dentro da minha empresa que não tava tão bom assim. E eu relaxei aqui. E eu tomava essa responsabilidade e eu entendia que só dependia de mim. O teu sucesso só depende exclusivamente, o teu sucesso e o teu fracasso só dependem exclusivamente de você. Sucesso é deixar de ser dona de casa e passar a ser uma profissional e fazer aquilo que eu amo. Pra mim, o sucesso é eu fazer algo que eu goste e com isso ganhar um reconhecimento. O meu sonho como pessoa é ser reconhecida nacionalmente como uma mulher que renasce mulheres. Meu sonho, eu acho que ele está se realizando. Era ter meu espaço, era fazer a diferença na vida das pessoas, não só esteticamente, mas como trocar ali, né, informações, ver que quando a pessoa, ela vem procurar estética, mas por outro lado, ela já vem no lado emocional também abalado, e aí tentar fazer isso tudo junto de uma certa forma e ter um resultado para ambos bem satisfatório. Eu costumo dizer que a gente que nasce num lar muito humilde, a primeira coisa que a gente aprende é a sonhar. Porque você não paga nada para sonhar. Então eu sonho muito desde criança. E quando eu me pego vivenciando tudo aquilo que eu queria viver, tudo que eu posso proporcionar pro meu filho, eu entendo que vale a pena sonhar e que sonhos são metas. São metas realizáveis. Então, o meu sonho hoje, ele é baseado naquilo que eu me tornei e que eu vejo que é possível várias pessoas se tornarem, serem felizes com a essência delas.